Olá, meus irmãos, passando hoje nesse domingo, dia 14 de abril, para meditarmos o Santo Evangelho nesse terceiro domingo da Páscoa. Evangelho meditado hoje será o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas, lá no seu capítulo 24, versículo do 35 ao 48. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um espírito. Mas ele disse: "Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. O espírito não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, ele mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, tanta era sua alegria e sua surpresa. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São essas coisas que eu vos falei quando ainda estava convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, dos profetas, nos Salmos." Então ele abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e disse-lhes: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome será anunciado a conversão para o perdão dos pecados a todas as gerações, a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois as testemunhas dessas coisas." Meus irmãos, o Evangelho de hoje é esclarecedor para nós. Nesse terceiro domingo da Páscoa, os discípulos de Emaús fizeram a experiência do encontro com Jesus ressuscitado e refizeram imediatamente o caminho que já tinham percorrido para anunciar o que estava em Jerusalém, que o Senhor estava vivo. Este é o centro da nossa fé. Jesus vive. Aleluia. Eles o reconheceram quando, sentados à mesa, ele partiu o pão. Ou seja, reconhecemos Jesus na fração do pão, ou seja, na Eucaristia. Doravante, parece ser este o caminho para reconhecermos Jesus presente entre nós. Partir o pão da caridade e também o pão eucarístico. Quando partimos o pão da Eucaristia e o pão de cada dia, ele se faz presente. Voltaram, foram ao cenáculo onde estavam os outros e contaram-lhes tudo o que tinha acontecido. Assim somos nós. A cada experiência que temos com o nosso Deus, é preciso darmos testemunha do ressuscitado para a humanidade inteira. Ainda estavam falando quando Jesus se pôs no meio deles. Jesus demonstra a todos que ele é o mesmo e quem está no meio deles, que não é um espírito, não é um fantasma, porque tem carne e osso e, sobretudo, agora em corpo glorioso. E, para tirar toda a dúvida, mostra-lhes as chagas e come um pedaço de peixe assado diante deles. Ou seja, Jesus agora não está preso aos limites do tempo e do espaço, mas tem poder sobre toda a natureza. Deu-lhes ainda uma aula da Sagrada Escritura, para entenderem que era preciso que se realizasse tudo o que está escrito sobre ele na Bíblia Sagrada, e manda-lhes o Espírito Santo, ou seja, abre-lhes a inteligência. Eles, os apóstolos e discípulos, serão testemunhas do que viam e ouviam. Irão pelo mundo afora, anunciando em nome do Cristo a conversão para o perdão dos pecados a todas as nações a partir de Jerusalém. Isaías e Miqueias, no Evangelho, nós temos hoje esses sagrados profetas
já tinham feito a mesma afirmação de que de Sião sairia o ensinamento da Torá e de Jerusalém a palavra do Senhor. Os Atos dos Apóstolos reproduzem as palavras de Jesus no sermão de Pedro, no pórtico de Salomão, no templo. Dizia Pedro, conforme Atos capítulo 3, versículo do 13 ao 19. Então, os Atos dos Apóstolos reproduzem então esse sermão de São Pedro. Dizia São Pedro aos que ouviam que Deus realizou em Jesus Cristo tudo o que havia anunciado pelos profetas e convidava todos à conversão para o perdão dos pecados. Ora, percebemos que nem tudo é claro para nós que lemos os relatos da fé dos primeiros cristãos, mas nossa fé é apostólica. Todos esses relatos deixados nos textos sagrados do Novo Testamento. Estamos nesta terra circunscritos ao tempo e ao espaço. Dificilmente entendemos um corpo ressuscitado, um corpo glorioso e já passou para o outro lado da existência. Não importa, porém, se Jesus ressuscitado comeu peixe de verdade ou se foi algo para ajudar a fé dos discípulos. Mas é claro que Deus tudo pode. Cremos firmemente que ele comeu peixe para mostrar que não é fantasma, mas que num corpo especial, glorioso, ele realmente pode não só ter as marcas no seu corpo, as marcas do seu sofrimento, sua paixão, mas também alimentar assim quando desejar. O que importa é que ele mesmo, Jesus Cristo, assim será conosco. Seremos nós mesmos do lado de lá e não uma outra coisa. É nossos corpos que ressuscitarão e não uma outra coisa. É nossas almas que se unirão aos nossos corpos no último dia. Ora, com algo diferente, porque seremos corpos gloriosos, totalmente configurados a Cristo nosso Senhor. Já aprendemos que a ressurreição não é repetição desta vida, é vida nova. São Paulo escreve que os sofrimentos desta vida não se comparam, na verdade, com o que Deus preparou para nós na eternidade. Esperemos com alegria e com muita confiança a Jerusalém celestial, a casa do Pai, os céus. Então, a primeira carta de São João também, segunda leitura, primeira carta de São João, capítulo 2, versículo 1 ao 5, nos dá ainda um consolo quando nos diz que Jesus Cristo, o justo, é nosso defensor diante do Pai. Não podíamos ter melhor defensor. É a certeza de que estamos nele e ele em nós. Então, está na obediência em seus mandamentos. Seus mandamentos são só amor a Deus e ao próximo. Grande abraço, paz a todos, para que cheios do Espírito Santo possamos afirmar como salmista no Salmo 4. Levanta sobre nós, Senhor, a luz da tua face. Um grande abraço, muito obrigado, curte e compartilha.